Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí apenas um bilhete pronto, tá galera? Nessa rodada aí a gente não vai ter bilhete de alavancagem nem bingo, né? Uma rodada aí mediana, né? Nota 6,5 para essa rodada de segunda-feira e com isso a gente só vai ter aí o bilhete pronto, como é de costume, tá show? Já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o trabalho do Bet Green, tá? Seu like aí vai me ajudar bastante e também ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo está sendo útil e entregar esse vídeo para mais pessoas. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui na grade de jogo dessa segunda-feira. A gente vai ter Campeonato da Finlândia, disputa do título, jogo importante aqui, né? O Cups aí jogando fora de casa, pode pegar a liderança aí nessa rodada. Vamos ter também campeonato da Turquia, né? O Fenerbahçe aí vai estar visitando o Gaziantep, jogo também interessante. Aí vamos ter um joguinho bom aqui no Campeonato Espanhol La Liga, né? Real Betis contra o Atlético Madrid. Campeonato Português, vamos ter 2 jogos aqui também da Série B, jogos importantes, né? Valendo aí, no caso para Chapecoense aqui que vai enfrentar o Operário, tá valendo aí permanecer no G4 e o Atlético Paranaense para tentar entrar aí no G4, né? Para tentar aí no final conseguir ficar entre os 4 melhores e conseguir o acesso de volta para a Série A. E finalizando aqui, vamos ter também os playoffs da MLS, né? Jogo entre Minnesota e Seattle Sounders. Vamos comentar aqui o primeiro jogo, né? Vamos aqui analisar esse primeiro jogo. Vamos dar uma olhada aqui. A internet não tá boa, tá, galera? Tô tendo que usar a internet celular porque deu ruim aqui na internet aqui. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Vamos ter aqui o primeiro jogo, né? Campeonato da Finlândia, disputa do título. Vamos ter o SJK contra o Cups. 1h da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, galera. A gente vai ver o Cups em segundo lugar, com 57 pontos, porém o líder Inter Turku jogou nessa rodada e empatou contra o HJK Helsinki e com isso o Cups vencendo esse jogo pega a liderança, né? Tá com a mesma pontuação aí do Inter Turku, como vocês podem ver, mas se vencer esse jogo vai a 60 pontos, né? E dependendo aí pode até colocar uma vantagem aí no saldo de gol, né? Porque atualmente o saldo de gol do Inter Turku é melhor. Então, acredito que o Cups vai tentar aí vencer esse jogo até com uma vantagem considerável. Do outro lado aí tem um SJK, que é o time da casa, que está com 54 pontos, vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, ainda está brigando aí para ficar entre os 3 melhores, e até mesmo por título, né? Porque se vencer esse jogo aí, vai igualar a pontuação do Cups e do Inter Turku, né? Só o saldo de gol aí que está, assim, uma diferença bem absurda, né? Uma diferença aí boa e acredito aí que vai ser jogo muito equilibrado, tá, galera? A gente vai ver aqui o confronto direto que é importante, né? A gente vai ver que o Cups venceu os últimos 4 jogos e empatou 1 desses 5 jogos do confronto direto que teve mais recente, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar vai ser a dica ambos marcam, tá? Acredito que o SJK marca um golzinho. E a segunda opção a gente pega aqui fora vence, né? O Cups para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Cups. Agora nosso próximo jogo aqui, Campeonato da Turquia, Superliga. A gente vai ter o Gaziantep jogando em casa contra o Fenerbahçe. 2h da tarde esse jogo também bem interessante para gols, né? A gente vai ver na classificação aí nessas 9 primeiras rodadas, né? Essa aqui vai ser a rodada 10. E a gente vai ver o Fenerbahçe em terceiro lugar. A equipe está aqui com 19 pontos. Até o momento aí tá assim, fazendo uma campanha boa, né? Precisa aí pontuar mais do que nunca aí, porque o líder Galatasaray simplesmente está embalado, né? 28 pontos, então já tem uma vantagem aí de 9 pontos, né? Mas pode diminuir para 6, né? Ainda continua sendo uma vantagem alta, mas pelo menos vai diminuir um pouquinho essa vantagem aí do Galatasaray e também não se distanciar do Trabzonspor, que também vai fazendo um ótimo início. O Gaziantep, por sua vez, também vai fazendo um início bom, né? Tá com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. É uma equipe chata, vem de 2 vitórias seguidas, né? Na última rodada, jogando em casa, venceu o Antalyaspor 3-2 e antes disso venceu o Karagümrük fora de casa por 2-0. O Fenerbahçe, por sua vez, no último jogo venceu o Karagümrük por 2-1 e no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Fenerbahçe venceu os últimos 5 jogos, galera. Só que é aquilo, né? Como a gente está falando de momento, o momento das duas equipes é bem interessante, né? Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou estar arriscando um empate de 2-2, tá? Um empate com gols.
Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga. Vamos ter o Real Betis jogando em casa contra o Atlético Madrid. 5 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 10. Nesse início de campeonato a gente vai ver o Atlético Madrid com 16 pontos e o Real Betis 16 pontos também, né? A única diferença aqui é o saldo de gol. O Atlético Madrid tem 6 de saldo positivo e o Real Betis tem 5, né? Então diferença apenas de um golzinho aí nesse saldo aí, o que separa uma equipe da outra, né? Acredito que é jogo bom aí pra gente focar no mercado de gols, né? O Real Betis jogando em casa é uma equipe forte. Se a gente for ver aí nesse campeonato até o momento, 3 vitórias e uma derrota apenas, e fora de casa o Atlético Madrid simplesmente não venceu ninguém, né? 3 empates e uma derrota. Confronto direto, vamos dar uma olhada aqui no confronto direto e a gente vai ver que o Atlético Madrid venceu 3 vezes, o Real Betis venceu uma e teve um empate, né? Então, aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, galera, é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que o Real Betis vai surpreender e vai vencer aí o Atlético Madrid, nessa boa equipe do Atlético Madrid. Agora o próximo jogo, o Campeonato Português, Liga Portugal, né? Primeira divisão, vamos ter o Moreirense jogando em casa contra o Porto, 5h15 da tarde esse jogo. Nesse início de campeonato aí a gente vai ver o Porto líder do campeonato, né? Tá aí com 22 pontos, tá com a mesma pontuação do Sporting, porém tem um jogo a menos, né? O saldo de gol idêntico, né? 18 aí, porém tem essa questão aí do Porto ter esse jogo a menos, né? Então ele vai tentar buscar aí essa vitória para colocar 3 pontos aí de vantagem para cima do seu rival Sport. E também tem um Benfica aqui que já está com 21 pontos e já está começando a encostar, né? O Moreirense vai fazendo um início razoável, né? Tá aqui em 6º lugar, 5 vitórias e 3 derrotas, somando 15 pontos. E no confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada aqui. O Porto venceu 4 vezes e o Moreirense venceu uma, né? E como vocês podem ver, a maioria dos jogos sempre batendo muitos gols, né? E acredito que não vai ser diferente. E aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica, mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora mais de 1,5 gols. No caso, o Porto para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Porto. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Brasileirão Série B, vamos ter aqui a Chapecoense, né? A Chape jogando em casa contra o Operário, 7 horas da noite esse jogo, válido pela rodada 34, né? Depois dessa rodada aí vão ficar restando apenas 4 jogos e a gente vai ver, né, que algumas equipes já jogaram, né? Inclusive os 4 primeiros aqui já jogaram e com isso a Chapecoense acabou saindo do G4, né? Só que uma vitória aqui ou até mesmo um empate, a equipe já volta aqui para o G4, né? Um empate a equipe vai 55 pontos, porém vai passar Novo Horizontino e passa também o Goiás porque tem o número de vitórias mais alto, né? Tem 16 vitórias, enquanto o Novo Horizontino tem 14 e Goiás tem 15, né? Então lembrando que o primeiro critério aqui do Brasileirão Série B e Série A também, né? É o critério de vitórias, né? Quanto mais vitória a equipe tem, ela fica na primeira posição se a pontuação tiver idêntica, né? Se tiver com a mesma pontuação. E do outro lado a gente tem aqui, galera, o Operário que está aqui com 42 pontos. Acredito que não vai ser rebaixado. Vem de uma vitória aí no último jogo contra o Volta Redonda, né? Um confronto direto, querendo ou não. E eu acredito aí que somando mais 3 pontos aí, a equipe já está garantida na Série B, né? Obviamente que não vai conseguir disputar aqui vaga no G4 e com isso eu vejo favoritismo total aqui para a Chape vencer esse jogo. Confronto direto, galera. Operário venceu 3 vezes, Chapecoense venceu uma e teve um empate, né? Como a gente está falando de momento, o momento da Chape, na minha opinião, é mais interessante. Tanto é que no primeiro turno a Chape venceu, né? Jogando lá na casa do Operário por 2-1. E vale ressaltar também que a Chape vinha de uma sequência muito boa, né? Acabou perdendo aí o último jogo, porém foi utilizando o time B lá no Campeonato Catarinense, né? Que é essa Copa Catarinense, né? E isso daqui a gente vale ressaltar que não interfere muito, né? Se a gente for puxar aqui os últimos 8 jogos, por exemplo, a equipe não perdeu nenhum jogo, né? Foram 5 vitórias e 3 empates. E a odd aqui para a Chape vencer tá pagando aí 1,90, 2,7. Então vale a pena a gente pegar aqui até um empate anula por segurança. Primeira opção aqui, casa vence com empate anula. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para a Chape. Agora o próximo jogo aqui, também da Série B, a gente vai ter o Atlético Paranaense contra o Amazonas, 9h30 da noite esse jogo. Na classificação eu vou mostrar aqui para vocês o Atlético Paranaense com 50 pontos, né? Se vencer esse jogo ele não entra no G4,
sobe uma posição apenas, mas pelo menos não deixa a equipe aqui de cima, né, do G4 se distanciar, né? Se perder esse jogo ou empatar, aí já começa a complicar. Do outro lado a gente tem o Amazonas aí que está brigando para não ser rebaixado, né? Está numa situação bem complicada, mas se vencer esse jogo aí, pelo menos fica aqui como primeiro, né, da zona do rebaixamento. Então, assim, na próxima rodada, por exemplo, já pode até sair, dependendo aí do resultado do Atlético. Então promete ser um jogo aí bem interessante, tá? A odd para o Atlético Paranaense vencer esse jogo tá 1,40. Na minha opinião, o mercado de gols aqui acaba sendo mais interessante pela questão, né, e pelo cenário do jogo aí, onde a Amazonas vai tentar buscar esse resultado. E aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Paranaense. E agora, no nosso último jogo aqui, a gente tem os playoffs da MLS, né? A gente vai ter aqui o Minnesota contra o Seattle Sounders. 10 horas da noite esse jogo, válido pelas oitavas de final. É jogo de ida, né? O primeiro jogo aí, Minnesota vai estar jogando em casa. E a gente vai ver aqui, galera, o confronto direto, né? Confronto direto, Minnesota ganhou os 2 jogos mais recentes, né? Vamos dizer assim. E o Seattle Sounders ganhou 3 jogos aí nesses últimos 5, né? Esses 3 jogos que o Seattle ganhou foi no ano passado, né? 2024. Mas acredito que agora, como é válido aí pelos playoffs, é jogo muito bom para gols, tá? Acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir um jogo aberto com 3 gols, ou quem sabe até mais. E no primeiro tempo, acredito que sai um golzinho também, tá, galera? Então, primeira opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o primeiro e único bilhete da rodada. E ele ficou assim, ó.